é o nosso Deus. Vamos ao texto. Hoje eu não quero fazer a apresentação da minha pessoa, não. Temos um texto importante nessa noite para a gente compartilhar. Eu queria convidar a igreja a abrir o seu livro, o livro de Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Não. Eu às vezes eu nem tomo uma. Vamos ler a partir do verso 1. Eu sou seminarista, só para dizer que não sei de onde eu estou saindo. Eu sou seminarista da igreja do IPB Memorial, fica ali na Nova Sintra. O pastor é o pastor Alberto Sperber, pelo menos o sobrenome vocês devem conhecer, Sperber. Vamos lá, Isaías capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque é a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes como Gomorra. Oremos. Soberano Deus e Pai Celestial, Deus Santo e Deus maravilhoso, estamos na Tua presença, Senhor, diante do Santo de Israel. Toma nosso coração e nossa mente diante da Tua presença, pois só o Senhor conhece o mais profundo do ser do homem. E por meio da Tua palavra, Senhor, faz separar exatamente, Senhor, aquilo que é bom e agradável diante dos Teus olhos e não diante dos nossos olhos. Que pelo Teu Santo Espírito que ilumina a Tua palavra, Senhor, seja conduzida nesta noite. Conduzida não somente aos nossos ouvidos, mas ao mais profundo do nosso ser. E assim sejamos, Senhor amado, edificados, exortados, repreendidos. Mas de todas as formas, Senhor, sejamos, Senhor, santificados diante da Tua presença. Assim oramos em nome do Senhor Jesus e pedimos a Tua grande bênção sobre nós. Que assim seja. Amém. Eu sei que todos nós, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, passaremos por tempos extremamente difíceis na nossa vida. Eu não imaginaria que chegaria hoje num culto e a primeira coisa que haveria de ser informado era que o falecimento de uma certa pessoa, de um irmão aqui da igreja, que traz muito pesar para esse irmão. E, como igreja, a gente se solidariza e sente também o mesmo peso. Mas dias como esses, dias difíceis, a gente vive num mundo já com essa expectativa. Porque desde que o pecado entrou no mundo, o mal vem com ele, e o dor e o sofrimento é de praxe para nós. Ainda que por muitas vezes a gente ignore tal realidade. Ignore que as coisas podem ficar difíceis. Então imagine um dia desses, seja o seu pior dia. O pior dia da tua vida, ou o pior tempo da tua vida.
E num pior tempo da tua vida, talvez você tenha perdido, exatamente como esse irmão, uma pessoa extremamente querida, em que você perdeu e fica até difícil você se levantar da cama e fazer as suas atividades que normalmente você faria com maior dificuldade ou menor dificuldade, mas não com uma carga tão pesada com essa situação. E aí, nesse momento da sua vida tão difícil, alguém chegasse com você, e esse alguém que chegasse até você, fosse uma pessoa extremamente amada por você, respeitada, posta no seu coração e na sua mente de alta conta. Uma pessoa que você diz, essa pessoa me ama, essa pessoa cuida de mim, essa pessoa, eu tenho ela separado na minha vida, numa posição ímpar. E essa pessoa chega com você, nesse tempo tão difícil que você estaria vivendo, ele faz uma proposta de um trabalho. E diz que o trabalho é excepcional. Então você pensaria, talvez hoje seja o dia de começar a dar uma nova mudada na minha vida. Aquela dor e aquele sofrimento, talvez agora com essa proposta de trabalho, com essa nova tarefa, esse novo desafio, talvez eu ganhe ânimo para sempre para me levantar da cama e fazer as coisas e deixar para trás aquilo que ficou, a dor e o sofrimento. Então você imagina de si, está aí um bom ponto de começar a minha jornada novamente. Então, enquanto você está pensando e você está pronto para dizer o sim, já com um grande sorriso, porque a esperança volta de novo no teu coração, essa pessoa diz exatamente uma palavra: você não terá sucesso nessa tarefa. Por mais que você se esforce e dê o seu máximo, o final, segundo a ótica deste mundo, será um total fracasso. A tarefa que eu passo a lhe dar. Então você pensa, que tipo de pessoa é essa que eu coloquei na mais alta conta? Será que porventura essa pessoa realmente me ama? Será que essa pessoa consegue realmente, eu tenho colocado minha confiança e tenho separado ela de todas as outras pessoas e tenho colocado ela na mais alta conta e ela vem me dar uma proposta que eu não serei capaz de cumprir aos olhos de todos os homens? Porventura, essa pessoa realmente me ama? Enquanto você pondera no seu coração e pondera na sua mente a respeito dessas coisas, você fica pensando assim mesmo, essa pessoa é extremamente insensível. Mas como ela pode me dar um trabalho, sabendo que toda a minha trajetória, principalmente nesse ano, e ela sabe o que eu estou vivendo, e eu estou vivendo na pior fase da minha vida, ela me dá um trabalho em que eu não serei capaz de cumprir aos olhos dos homens? Não terei sucesso. E o fato é que é exatamente isso que Deus vem fazer com o profeta Isaías. É exatamente no tempo mais difícil da vida dele. A Bíblia declara, em Isaías capítulo número 6, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Num ano em que as coisas estavam extremamente difíceis. Por que estavam difíceis assim? Porque era tão pesado aquele ano para Isaías. Porque o reino de Judá, ele passou agora por uma fase extremamente no seu auge. O reinado de Uzias foi um reinado extremamente frutífero. Israel adquiriu um nível de prosperidade, de potência militar, econômica, na sua região e no seu entorno, jamais vista, ou melhor dizendo, só vista no tempo de Davi e de Salomão. E esses homens já ficaram muito tempo no passado, e quando Uzias se levanta, e ele começa a fazer essas grandes reformas, e a Bíblia diz que Deus o ajudou soberanamente, e sobremaneira. De tal maneira que a bênção do Senhor fez com que ele e todas as nações ao seu redor pagassem tributos a Judá por causa da ajuda que o Senhor havia dado a Uzias. Só que quando Uzias ele entra nesse estágio tão grande e tão elevado, a Bíblia diz que o coração de Uzias se exalta, tamanha é a grandeza do seu reino. Ao ponto dele ir até o tabernáculo, até o templo, e oferecer incenso ao Senhor, coisa
que ao reino era proibido somente os sacerdotes. E ao entrar no reino, ou melhor dizendo, ao entrar no templo, a Bíblia declara que os sacerdotes se colocaram diante do rei. O rei já estava com um incenso na mão, e os sacerdotes pararam o rei dizendo: ó rei, isso não será dado crédito a você. Isso não pertence a você, isso não pertence à tua família, isso pertence aos sacerdotes do Senhor, só a eles é lícito. E a Bíblia declara que o rei, muito furioso, ele tenta fazer isso. E quando ele tenta isso, a Bíblia declara que ele não percebe, uma lepra salta diante do seu próprio rosto, na sua testa. E os sacerdotes se escandalizam com isso, porque a lepra era um sinal do pecado e da maldição, e ninguém podia ser tocado. Então os sacerdotes saltam, eles se afastam do rei e digam: lepra, o Senhor te feriu de lepra. E a Bíblia declara que o rei, então, ele entrega o incensário, deixa no chão e sai correndo do templo. Naquele dia, a Bíblia declara que o rei Uzias, daquela doença, vai morrer. Só que ele não vai morrer instantaneamente, ele vai passar anos. E aonde é que esse rei vai viver? Ele vai viver no fundo do palácio. O seu novo filho passa a ter a corregência do reino, e enquanto o rei, no nome, está sentado no trono, mas está no fundo do palácio sofrendo com a dor e a enfermidade. E a lepra vai consumindo esse rei. E o rei vai ser um símbolo daquilo que está acontecendo do reino de Judá no período de Uzias, ou no período de Isaías, em que havia grande prosperidade, havia grandes coisas, mas a vida espiritual do povo já estava declinando. E quando o rei morre, no ostracismo lá atrás, nesse tempo, Isaías começa a chorar e se lamentar, porque ele consegue perceber que a dinâmica de tudo aquilo que Deus havia dado, e toda a bênção que Israel, ou melhor dizendo, Judá havia recebido, ela não se traduz em gratidão e em adoração ao Senhor. Muito pelo contrário, se traduz em cada vez mais em rebelião, em indiferença e em indisposição para com o Senhor. O fato é que é nesse tempo que Isaías, ele, no seu tempo de extrema dor e luto por todas essas adversidades, ele entra de novo no templo do Senhor, porque ele era um sacerdote e os seus trabalhos estavam intimamente ou ligados ao templo. Então ele entra no templo do Senhor e ele vai fazer os seus trabalhos. Talvez ele vá chorar. E a Bíblia declara que exatamente nesse dia, a Bíblia diz: o Senhor abriu os seus olhos para contemplar a sua glória, o seu senhorio, o qual se estendia sobre toda a terra, mas que inicia nos altos céus. Pois ele descreve: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E os anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, capítulo 1. Isaías 6, verso 1 até o verso 3, ele traz essa trajetória, ele mostra essa grande visão que o Senhor tem. E o que essa visão vai impactar na vida de Isaías, ela muda todo o cenário da vida desse profeta, num ano em que ele tem mais dor e sofrimento. E a visão é de visão exatamente de que o Senhor está reinando sobre tudo e sobre todos. Não há lugar na terra, não há lugar no céu em que o domínio do Senhor e o seu brado e a sua voz não se alcance qualquer um e qualquer pessoa, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares. O Senhor reinava. Mas Isaías, na sua dor e no seu sofrimento, ele não conseguia ver o Senhor, o soberano Deus, reinando sobre todas as coisas. Parecia que ele estava meio que à mercê do caos, do acaso. Mas agora, com a visão do Senhor, ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ninguém é mais elevado. Ninguém está acima do Senhor. Dali do Senhor parte todas as ordens. Dali do Senhor todas as coisas acontecem. Do decreto da sua boca, do falar da sua voz, tudo deve se cumprir.
Agora Isaías, impactado com essa visão majestosa e gloriosa, de tal maneira que a Bíblia diz exatamente isso: a glória do Senhor não somente enchia os céus, mas enchia a terra. Toda a terra estava cheia da sua glória. Essa majestade não somente muda a visão de Isaías, como também acontece um impacto no próprio ser de Isaías. Porque à medida que ele está vendo isso, pense, amados, isso é uma visão de segundos que está acontecendo. Essa é uma visão de instantes de segundos, tudo isso está acontecendo. E Isaías entra no templo, ele vê o Senhor, e quando ele vê essa situação majestosa, a Bíblia declara muito claramente que essa santidade de Deus separado no alto sublime trono dos homens pecadores vai impactar a vida, porque Isaías, ele começa a perceber que a sua vida não é santa. E que toda a vida que ele vive diante dos homens também não é santa. E ele percebe que nunca o trono ficou vago. Sempre Deus continuou e continua reinando, independente ou a despeito de qualquer pecado que aconteça aqui nesta terra. Nada passa desapercebido dos seus olhos, nada é escondido dos olhos do Senhor, tudo está patente diante dos seus olhos. E Isaías agora, ele consegue enxergar não somente isso, a autoridade, o senhorio do Senhor, mas ele consegue enxergar agora a santidade, não por um entendimento, não porque alguém explicou para ele que Deus é santo e que está sentado, mas porque a santidade do Senhor começou a fulminar o ser de Isaías. Agora ele entende que o Senhor, e quando os anjos cantavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ele percebe isso como um impacto no seu ser, na sua carne, sendo aniquilada pela santidade do Senhor. E essa majestade faz Isaías ver a realidade dos homens. Não é o seu luto ou sua dor. A morte já estava nele. Enquanto ele chorava pela sua dor e pelo seu luto em que ele vivia naquele tempo, naquelas circunstâncias, naquele ano, ele não sabia que a morte já estava dentro dele. E a morte já se manifestou só no dia em que ele se deparou com o Senhor. E isso é para que a gente pense claramente a respeito das nossas vidas. Porque a gente tem vivido tempos bem difíceis, não é não, amados? Saímos de 2 anos de pandemia, que ela ainda não acabou, mas está bem afrouxado. Mas vocês já pararam para perceber que isso, as pessoas estão dizendo o novo normal? Agora estamos no novo normal? Tem muitas vezes que a gente já toca máscara no nosso rosto, de tal maneira que a gente já nem... A gente pode se irritar, pode se ficar meio brabo de estar usando ela, mas de repente a gente percebe que a gente está andando com ela de máscara, sem perceber, poxa, não tem mais ninguém do meu lado. E depois que eles lembram, tem que tirar a máscara, não preciso dela agora, não tem ninguém perto de mim, não estou num espaço confinado. A gente já se habituou com a máscara. Depois de 2 anos, mesmo a gente ignorando ou não querendo, seja o que for que a gente tenha até, a gente já se acostumou. A gente se acostumou a passar o álcool em gel, a gente às vezes se acostuma com as coisas, com o novo normal, e o pecado não é diferente. O pecado não é diferente. A gente aprende a se acostumar depois que o Senhor nos salva, depois que o Senhor nos redime, a gente parece que se acostuma com uma vida, parece que o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado, então eu caminho como se fosse tão simples entrar no culto e dentro do período de liturgia da igreja, ela chega e separa assim, agora é o tempo de nós confessarmos os nossos pecados, vamos ler a Bíblia, e agora o irmão vai fazer aquela oração de confissão de pecados, e aí então a gente faz, abaixa a cabeça, inclina a hora, e muitas vezes a gente nem pede perdão pelos pecados, porque a gente se acostumou com os pecados. Isaías não é diferente de nós. Ele é um sacerdote do Senhor. E como ele havia uma responsabilidade sobre ele, que ele deveria entrar diante do Senhor e representar todo o povo
e representar todo o povo no sentido exatamente que ele deveria exatamente receber os pecados dos povos e colocá-los diante de Deus. Agora, preste atenção na figura que isso está acontecendo. O sacerdote está entrando no templo para oferecer sacrifício diante do Senhor em representação ao seu povo, e agora ele vê-se exatamente num estado de morte. A santidade do Senhor vai fulminando esse profeta e vai acabando com ele. A Bíblia diz que essa figura toma toda a dimensão dele. E a Bíblia diz exatamente isso, uma coisa. Se ele é sacerdote, está chegando diante de Deus e ele não é aceito por Deus, pensa agora no povo que ele representa. Porventura teria a chance de se chegar diante de Deus? Há alguma esperança para esse povo, porque o seu sacerdote que o representa está sendo destruído pela presença do Senhor? Não há possibilidades, não há chances, nenhuma sequer. A não ser que o próprio Deus intervenha na condição de morte do ser humano. E é exatamente isso que o Senhor vai fazer. Então, no seu último suspiro, que a gente possa assim dizer, Isaías diz: ai de mim, estou perdido. Amados, eu não estou falando de um homem que não conhecia Deus, de um homem que não cresceu na igreja, porque ele é sacerdote, ele é contado desde o primeiro mês de vida, nas tribos do Senhor. Tribo separada para somente adorar e servir ao Senhor. Sendo ele sacerdote, ele é diferente de todas as 3 famílias de Levi. São 3 famílias. Uma só família, que é a família de Arão, era responsável para oferecer o sacerdócio diante do Senhor. As outras 2 tinham trabalhos que a gente poderia dizer que seriam os diáconos. Então, desde criança, Isaías foi treinado a respeito da palavra do Senhor, dos ofícios, das ofertas, dos sacrifícios, de viver uma vida santa, de viver uma vida justa e limpa e correta diante do Senhor, para que então ele possa entrar diante do templo do Senhor e representar o povo pecador e pecaminoso que não é incapaz de entender quem é o Senhor devido à sua grande distância, mas ele, separado, treinado e doutrinado para essa função, ele deveria servir assim. Mas o que ele encontra diante do Senhor é que ele não consegue. Ele está morrendo. Então essa palavra é para nós, irmãos, igreja é para nós. Que muitos de nós temos vivido na casa do Senhor desde criança. Se eu estivesse falando para a igreja de pentecostais, seria provavelmente que a maioria aqui não seria nascidas no Evangelho. Porque a maioria das igrejas pentecostais, de qual eu já fui parte, a maioria são pessoas que receberam Cristo na sua juventude ou na sua fase adulta e até mesmo alguns na fase já mais velha. Esse é Isaías. Se acostumou com as coisas do Senhor. Se acostumou com tudo que ele tinha que fazer. Mas o pecado é mais profundo do que a gente imagina, amados. Ele é muito mais sério do tudo aquilo que a gente imagina. Mas a Bíblia declara que, agora reconhecendo o seu estado e a sua consequente seu estado de morte e condenação, muito bem aceito por ele, pois ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A partir dessa hora, o Senhor ele faz uma mudança. Ele revela a sua graça e a sua misericórdia para com o profeta. Purifica do seu pecado e retira a sua culpa. Essa é a tônica do livro do profeta Isaías. Deus chamando o povo e ameaçando o povo com o juízo dele por causa do pecado. E do outro lado, a sua graça maravilhosa, tentando puxar o homem, tentando trazer o homem, mostrando para o homem que a graça está disponível. E que ele, de forma alguma, mesmo com todos os juízes e todos os avisos de Deus, pela sua vida ímpia,
jamais conseguirá se arrepender. Então é necessário que a graça do Senhor e a sua infinita misericórdia desça dos céus e toque nesse homem que está na terra e mude a sua vida. Do contrário, jamais alcançará ou estará na presença do Senhor em verdadeira santidade e retidão. Essa é a tônica do livro de Isaías. Um livro de 66 capítulos, dividido basicamente em duas partes. Só que o que é o detalhe do profeta Isaías, ou do livro do profeta Isaías, é que ele é o profeta messiânico. Nenhum dos profetas de todo o Antigo Testamento é mais citado o seu nome do que o profeta Isaías. E o seu livro é o mais citado no Novo Testamento, à exceção do livro de Salmos. Nenhum profeta, nenhum livro é mais citado do que ele, a não ser Salmos. Isso porque a forma com que ele prega e a forma com que ele expõe as realidades do mundo vindouro, do Messias, da obra e do seu caráter, daquilo que haveria de fazer, tanto a sua morte como a sua ressurreição, toda a sua obra do Messias, ela está cumprida nesse livro. E se cumprirá no porvir. Esse é o legado do profeta, esse é o legado desse livro que a gente tanto estima. Só que um livro com tamanha profundidade, ele não tem uma introdução. Ele tem 3 introduções. E a introdução dele começa no capítulo 1 e vai terminar no capítulo número 6. A primeira introdução é todo o capítulo 1, onde a gente só lê uma parte. A segunda introdução entra o capítulo 2 até o capítulo 5. E a última introdução é a própria chamado do profeta Isaías. É por isso que eu começo esse livro, ou começo a minha vida, ou começo essa pregação pelo chamado do profeta Isaías, que muitas vezes a gente poderia dizer, então por que ele não foi no primeiro? E a resposta é muito clara, porque a visão que ele tem, e a dimensão que ele tem, e a forma como Deus o salva e o restaura, Deus vai o chamar como profeta, mas ele vai fazer de maneira diferente, como não fez com nenhum dos outros profetas, porque todas as vezes que Deus chamava um profeta, ele chamava diretamente esse profeta, e muitas vezes que esses eram chamados, muitas vezes eles recuavam, eles davam desculpa, eles diziam, não, chama outro, como Moisés falou, fala no meu irmão, chama alguém, outra pessoa mais importante, não dá para mim. Assim foram muitos outros que deram desculpas para não cumprir o chamado do Senhor. E depois disso aí, tantos outros profetas também disseram a mesma coisa e deram desculpa. Jeremias foi um, depois de Isaías, dizendo assim, Senhor, eu não passo de uma criança, envia outro. Ou Ezequiel, Senhor, não, manda outro. Mas no livro do profeta, no chamado de Isaías, diz assim, depois de o Senhor o perdoar, ele chama para a sua maior e mais difícil e mais nobre tarefa, proclamar a palavra do Senhor. E ele diz assim mesmo, o chamado de Isaías, a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós. Havia só Isaías diante do Senhor. E alguns anjos diante do Senhor, com as suas asas e os seus olhos fechados, por não contemplavam. Com 2 eles voavam, com 2 cobriam os pés e só cantavam, Santo, Santo. E tinha Isaías. Não é interessante porque Deus não aponta, perdoei o teu pecado, vai proclamar a minha palavra? Perdoei o teu pecado, vai avisar a minha nação, o meu povo, que eu tenho uma demanda com eles. E que se eles não se arrependerem, eu vou trazer o juízo. E que eu, no meio da sua dor e do seu sofrimento, como eu fiz contigo, eu vou perdoar os seus pecados e vou salvar da minha própria ira. Deus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta pula sem titubear e ele diz, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, pode me enviar, eu sei que o Senhor tem misericórdia, porque agora eu experimentei na minha própria carne a morte e a
ressurreição. No Senhor, e somente no Senhor, a vida. E a resposta do Senhor é bem simples. Vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não vejam para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O Senhor está me enviando para um povo em que o Senhor mesmo vai estar endurecendo o coração, vai cerrar os seus olhos, de tal maneira que ele seja impossível ele se arrepender e pedir para o Senhor cura do seu perdão. É para esse povo e é essa missão que é impossível de Isaías conseguir êxito aos olhos do homem, já que ele vai pregar e ninguém vai dar ouvidos à voz do Senhor. Então Isaías, ao ouvir essa mensagem, ele diz: até quando isso vai acontecer? Porque nós somos finitos, amados. Nós só temos um tempo nessa vida. É muito pequeno, é muito breve. Então toda tarefa e todas as coisas, para nós, sempre tem um tempo, um início e um fim. Não é diferente, por isso que o sábio Salomão disse: há tempo e modo para todas as coisas que se faz debaixo do céu. Tudo tem um tempo certo. Então Isaías, ele pensa com ele: eu sei que esse endurecimento tem um tempo. Porque assim foi com Faraó. O Senhor endureceu por um breve tempo e depois ele teve que cair. Mas o teu povo não é Faraó, Senhor. Diga-me o tempo do meu ministério, enquanto eu tenho que durar pregando para esse povo, e esse povo continuará endurecido. Me diga, Senhor, quanto tempo? Um mês? Uma estação? Um ano? Diga, Senhor. Até quando? Se a gente for olhar a resposta do Senhor, ele diz: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Sabe o que isso significa? Significa o nosso primeiro verso do capítulo 1 que a gente leu. O texto responde: visão de Isaías, filho de Amós, ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Seu ministério vai durar mais de 50 anos. A minha pergunta é: você tem paciência para aguentar e proclamar a palavra do Senhor por aqueles que ainda estão com o coração endurecido? Você tem tido paciência para orar por aqueles que ainda estão errantes do caminho do Senhor? E tem desistido de orar por essas pessoas? Porque o profeta, ele não desistiu. Não foram 5 dias. Não foram 5 semanas. Não foram 5 meses. Tampouco 5 anos. Foram 50 anos proclamando a palavra do Senhor. E o ouvido do povo tapado. Seus olhos fechados. Nada, nenhuma resposta, nenhum mover, nenhuma direção clara e profunda de conversão desse povo. O resultado era a sua iminência deportação da terra prometida. O que é interessante é porque o seu ministério começa no ano do rei de Uzias, mais ou menos um pouquinho antes. E assim como o rei Uzias foi atacado de lepra,
Como eu contei anteriormente, a lepra é um símbolo do pecado. E como esse símbolo do pecado é uma doença terrível, que hoje tem o nome de hanseníase. Trocaram exatamente esse nome, exatamente por causa do poder pejorativo que tem. Hoje ela tem cura, mas no passado não tem, mas isso não importa, porque ela se torna um exemplo claro do pecado, uma metáfora do pecado. E por que a lepra, ou melhor dizendo, a hanseníase, torna-se uma metáfora do pecado? Porque o funcionamento dessa patologia faz com que aquele que está infectado, ele não sente dor no local em que está sendo contaminado. Isso significa dizer o quê? A dor é um sinal, exatamente, que alguma coisa está errada em nós. Quando você sente uma dor no pé, alguma coisa está errada, ou o sapato está apertado, ou uma unha está inflamada, e assim por diante. É sinal que você tem que cuidar, é sinal que você tem que fazer alguma coisa. Então, você tem que aliviar. Quando essa doença ataca a pele de alguma pessoa, alguma parte do corpo, vamos supor que ela esteja contaminada aqui nesse braço. Ela esteja cozinhando, uma panela bem aqui. E, de repente, a gente que é um dos mais habilidosos do mundo, a gente se queima, né? Queima ou não queima? Quando já se queimaram aqui? Levanta aí no fogão. E você tem 2 olhos, você não tem 2 pernas, está tudo direitinho, não tem nenhuma doença, e de repente você queima. Não preste atenção. Agora pense numa pessoa que tem essa doença. Ela passa por cima do fogo. Se você estiver normal, você levanta. Mas como você não sente naquela região, o fogo começa a queimar a tua carne. Começa a destruí-lo. E só quando você vê, você já vê o estrago, mas você não sentiu uma única dor. Porque ela se torna um símbolo do pecado? Porque o pecado deixa o nosso coração insensível para ouvir a voz de Deus. A única coisa que faz com que a gente tenha vida e vida eterna, que faz com que a gente encontre caminhos direitos e corretos e não caminhos tortuosos. Esse é o símbolo. Só que, diferentemente dessa analogia, o pecado é diferente. Porque não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que está aqui no nosso coração, como Jesus falou, do coração procede os homicídios, as malícias, as contendas, as invejas, tudo que é de ruim no ser humano procede aqui desse coração. E se esse coração está insensível, como ele pode ouvir a voz de Deus? Deus falará e esse coração duro não ouvirá. E o resultado é que esse homem vai cair na ira de Deus, no juízo eterno de Deus, e descerá ao inferno, se o Senhor não trocar o seu coração. Dessa forma, o profeta Isaías, ele segue no seu texto, sabendo da insensibilidade, de não ouvir mais, ele diz assim: ao ouvir a voz do Senhor, Isaías brada no verso 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O peso dessa sentença, talvez a gente não consiga entender muito, nem interpretar muito bem, porque a Bíblia declara que Deus chama 2 elementos para testemunhar, e não os homens. Os homens estão insensíveis, os homens não ouvem, os homens não se importam. A sua igreja, naquele tempo, naquele período, não está com os seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Então Deus, ele, pela boca do profeta, ele diz: ouvi, ó céus, ouvi, ó terra. A mesma coisa que ele fala no livro de Gênesis. Então o Senhor criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou essas coisas. No princípio, são esses 2 elementos que testemunham todas as coisas que vão ser criadas. A partir daquele ponto, o livro do profeta, ou melhor dizendo, o livro de Salmos, ele vai declarar: o Senhor falou e tudo se fez. Ele falou, ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 33, 9. Os céus e a terra obedecem a voz do Senhor. Todos os elementos da natureza obedecem à voz do Senhor. Mas o homem que ele criara, seus ouvidos estão surdos. Desta forma, então, o profeta traz à audiência o tribunal de Deus, exatamente esses únicos 2 elementos. Sim, porque quando ele esteve diante do Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, no seu templo, e a acusação é que é essa:
pois ele está colocando todo Israel diante de um tribunal do Senhor neste dia. Sim, diante de um tribunal, e ele diz: criei filhos e os engrandeci. Lembre do profeta, lembra do rei? Colocou no trono, engrandeceu, e o que ele fez? E se soberbeceu? E se afastou do Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Toda vez que a gente não ouve a voz do Senhor, é como um filho rebelde que não ouve seu pai e não ouve a sua mãe. É como um filho rebelde que toma para si a sua própria vida e toma para si a autonomia de viver da forma como ele quer, do jeito que ele quer e a hora que ele quiser. Ele faz o que ele quer, mas o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, e todos nós daremos conta diante dele. O mensageiro lembra o povo de que quando foram resgatados no cativeiro do Egito, que o Senhor chamou o seu filho, pois Moisés, filho de Faraó, diante de Faraó, Deus disse exatamente isso. Ele não só está dizendo para seu povo naquela hora que ele é um servo, que ele é isso, não, ele está chamando, criei filhos e os engrandeci. Ele está remontando a história do Egito, em que quando Deus envia Moisés, ele diz bem claramente para Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Deixa Israel ir me adorar. E a Bíblia diz que esse paradoxo é tão fascinante porque Faraó, ele vai ser um claro exemplo de muita vida de muitos crentes. Pois a resposta de Faraó que ele dá a Moisés não é a Moisés, mas é ao Senhor. Quem é o Senhor? Para que eu ouça a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir a Israel. Para a gente não obedecer ao Senhor, só existe uma clara certeza no nosso coração: a gente não o conhece. Porque se a gente o conhecesse, a gente obedeceria, se disporia como Isaías se dispôs: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. O fato é que, para aqueles que acham que não devem prestar contas, vão prestar. Vão prestar, amados. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos prestar contas diante do Senhor. E é melhor a gente não se conformar com o pecado. Porque todos nós sabemos, e a nossa liturgia prega isso todos os cultos. Ela nos lembra que somos pecadores e que precisamos pedir perdão ao Senhor. Mas, Abraão, tu está pregando contra alguém que não vai ser salvo ou que está perdido? Eu não sei quem vai ser salvo e quem está perdido. Eu só sei que a salvação não se perde. Se Deus nos salvou, está salvo. Mas se Deus nos salvou, a gente tem frutos dignos de arrependimento. Não existe salvação sem frutos dignos de arrependimento. Não existe salvação em vivendo na lama do pecado. Não existe salvação. Pois a própria palavra descreve exatamente isso. A própria semente que habita no coração do salvo. É impossível que ele permaneça na prática do pecado, porque a palavra é santa e o santifica. Porque o próprio Espírito que habita na vida desse homem, ele permanece e o transforma o seu coração. Oh, Deus não nos deu um coração de carne, e ainda temos o nosso coração de pedra. Mas por vezes nós somos instigados por esse coração ruim ainda, e fazemos pouco caso da voz do Senhor. E a gente precisa ter de novo o impacto da morte de Cristo na cruz. Pois ela é a realidade do fim de todo o pecado do ser humano.
Ele é a dor, Ele é o sofrimento, Ele é a morte, mas nele também é a nossa esperança, pois Ele ressurgiu para nos justificar. Então, ele abre uma passagem e ele vai dizer duas coisas interessantes. A primeira coisa, o boi conhece o seu possuidor, o seu dono. E o burro, ou o jumento, a sua manjedoura. Mas o meu povo não conhece. Essa citação, essa é uma parábola que todo mundo conhece. O povo de Israel conhecia. O boi servia para arar. Assim que ele ouvia a voz do dono, ele caminhava junto com o dono. Se fosse para trabalhar, ele trabalhava e fazia as coisas. Depois, ele também sabia conduzido exatamente para os pastos, então ele ia para se alimentar. O boi sabia exatamente o que ele deveria fazer e quando ele deveria descansar e se alimentar. Assim, a igreja também deveria saber exatamente que ela tem sido colocada diante do reino, neste mundo, para trabalhar diante do Senhor, e vai ter que fazer isso, por causa do que o Senhor está ou conduzindo, ou a conduzindo, para esse mundo de trevas, para trabalhar em campos muito duros e muito difíceis, mas ainda assim, ela tem que ir fazer. E não importa qual é a expectativa que esse mundo dá a respeito do sucesso, ele tem que pregar, ela tem que semear, ela tem que regar essa semente. E se o Senhor for bom para com o seu serviço, ela talvez possa ver o fruto do seu trabalho. Mas se não, está a cargo de Deus, porque é somente Deus que dá crescimento. Enquanto nós devemos não somente trabalhar, mas nos alimentar todos os dias da vontade do Senhor, que está na sua palavra. Quando ele faz a segunda analogia, mas o jumento conhece a manjedoura, ele está trabalhando a ênfase maior de todas as coisas. A manjedoura era o lugar em que o jumento ia se alimentar. Ele sabia a hora certa do seu alimento. Eu não sei quanto a vocês nessa igreja. Eu sei que na minha igreja tem muita gente que não vem mais para o alimento. Desde que começou a pandemia, tem muita gente que já não frequenta mais o culto público. Porque esse tem um dia, um horário e um local certo para a gente vir e se alimentar. E muita gente não está vindo, amados. O jumento conhece o dia, o horário e o local certo que ele tem que se alimentar. E ele vem. E nós conhecemos o dia, o local e a hora certa de vir ao culto e aprender da voz do Senhor, de sua palavra e nos alimentarmos. E nós não estamos vindo. Ore por esses. Se você está aqui depois de muito tempo e tem dado saltos na sua vida durante essa pandemia, desde que abriu a igreja para os cultos, repense a sua vida. Que prioridade você tem colocado na sua vida que não está aqui na casa do Senhor? Para aprender do Senhor. Que desculpas são essas que a gente tem colocado para não vir à casa do Senhor? Repense, amados. Repense sua vida devocional, repense tudo na sua vida a respeito de Deus. Porque esses animais sabiam, e quando Deus ele coloca isso como uma metáfora, é para que a gente entenda, eles conhecem. Mas o meu povo não entende. Israel não sabe. O que é mais interessante nessa história é que depois de 700 anos, Cristo vem ao mundo. Ele vai nascer aonde? Aonde ele vai nascer, igreja? Numa manjedoura, como o profeta disse que o jumento conhece a sua manjedoura. E qual foi o povo de Israel que deixou uma cama, um berço para que o Messias nascesse? Não conheceram o Messias. Veio para os seus e os seus não o conheceram. Não considera.
E por não considerar, ele vai cair. Por ele não considerar todas essas coisas, ele vai cair. Então, Deus, ele, na pessoa do profeta, ele vai nos dar algumas e claras certezas a respeito. E algumas coisas que eu quero deixar muito bem claro aqui para nós, todos nós. Eles não atenderam à palavra e às ordenanças, bem como eles não responderam a nada, nem ao presépio, nem à manjedoura, 700 anos depois do profeta. Então Deus, sabendo da total depravação que o homem ele se encontra, ele não pondera nessas coisas, na misericórdia e na graça de Deus. Então o profeta só tem uma coisa a anunciar: o juízo. Aí ele diz: qual é o juízo que inicia pela própria doença, o pecado? Pois diz: porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. O profeta, o próprio pecado, nesse caso, é o próprio raiz do mal e como aflige as pessoas. Lembra de Davi, quando ele peca no pecado de Betseba e mata Urias pela mão de outros de seus inimigos? A Bíblia declara que ele esconde o seu pecado, e o Salmo de número 32, se não me engano, ele vai falar e declarar a confissão de Davi, e ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos começaram a adoecer, eu comecei a enfermar. A própria doença do pecado, ela destrói as nossas vidas. A própria culpa, pensa na pessoa de Esaú, quando matou o seu irmão, Caim, quando matou Abel. A Bíblia declara que a dor e a forma com que ele fez, a culpa era tão grande que ele disse: eu vou viver errante, e eu vou procurar a morte. Qualquer um que me encontrar vai querer me matar, vai querer, porque eu não consigo suportar a dor do meu pecado. E Deus coloca um sinal na vida deste homem, para que ninguém toque na vida, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Porque o pecado vai machucar nossas vidas. O próprio fenômeno do pecado já destrói nós, já nos machuca, já nos fere. A Bíblia diz que o profeta Isaías, quando ele vai falar sobre o Messias, ele diz: a cana trilhada eu não vou esmagar. Porque ele sabe que o povo já está ferido, já está machucado pelos seus próprios pecados, mas ainda assim permanece de pé como o faraó, a terra toda arrasada, e ainda assim ele está correndo atrás de Israel para o prender no meio de um mar vermelho. É insano, é insensível. Eu não vou me prolongar muito, porque o tempo já se foi. Então ele vai dar uma descrição de como está a vida deste povo que está endurecido. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleos. É uma descrição clara a respeito de um tratamento que as pessoas não querem ter. Para expurgar o mal, para expurgar, seja lá uma ferida, eu tenho que tocar nela, e quando eu toco, eu tenho que tocar com força, até que saia todo tipo de coisa ruim. Então eu possa trazer qualquer tipo de remédio. Não há como desinfectar uma doença ou um ferimento sem que antes seja realmente feita uma asepsia. Então eu posso jogar o medicamento que vai tratar de cicatrizar, de curar. Mas se eu jogo tipo uma pomada numa região que está totalmente contaminada, é a mesma coisa que nada, só para eu não machucar. O Evangelho fere a gente, amados. O Evangelho é boas novas, mas ele fere a gente. Para ele tratar da gente, ele tem que ferir a gente. Ele tem que machucar e tem que mostrar exatamente a nossa condição pecaminosa, para que então a cruz de Cristo, o seu sangue, purifique nossas vidas. Eu quero terminar
lendo os versos 7, 8 e 9, e depois os versos 18 e 19. Ele termina dizendo: juízo, o que vai acontecer com essa terra? A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavouras estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada com uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A descrição do juízo de Deus e a devastação que Deus vai fazer nessa cidade, de tal maneira, ela é como se fosse depois de uma lavoura, coloca-se uma choça exatamente para os trabalhadores, enquanto eles estão trabalhando no campo, arando, cuidando, ceifando a colheita, eles entram nessa choça para se abrigar contra o calor, para dar uma descanso, almoçar e depois continuar o trabalho. Mas a partir do momento que toda a lavoura acabou e toda a colheita se findou, aquela choça fica ali, aquela casinha que a gente possa assim dizer, tudo desolado, tudo vazio, solitário. Pois é isso que o pecado faz, nos isola, nos deixa distante de tudo e de todos, nos afasta da bênção e da graça de Deus, de maneira que não podemos descrever. Mas é exatamente nessa dimensão tão grande, tão terrível, que Deus ele vai falar: se Deus, o profeta diz, se Deus não tivesse deixado um pequenino povo, nós seríamos como Sodoma e como Gomorra. Exemplos claros de destruição da ira de Deus em que ninguém sobra, a não ser Ló e suas 2 filhas. E esse clara descrição no capítulo 1, do verso de 7 ao verso de número 9, é uma clara citação a respeito do final. Até quando, Senhor? Até que as cidades sejam desoladas e apenas um toco vai restar. Esse toco é a semente santa. É desse toco que o profeta vai dizer no capítulo 2 e no capítulo de número 4, um renovo brotará, ou seja, um renovo é do toco, sai uma árvore, sai um ramo. Do tronco de Jessé sairá aquele que há de reger todas as nações. Só que, como Isaías ele propaga o seu juízo, e parece que a graça não está muito clara, no final do capítulo 1 mesmo, verso de número 18 em diante, ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer no juízo. Mas se eu sou filho, e vocês são filho dele, tenha por certo que Deus há de nos disciplinar, para que nós não caiamos na mesma condenação dos ímpios, porque Ele purificará a sua igreja. Por isso que as Escrituras dizem: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito do Senhor não é outro senão transformai-vos, ser transformados na imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Romanos 28, 8, 28 e 29. Teu propósito é ser como Ele. E Ele te disciplinará até que isso aconteça. Que Deus em Cristo guarde nossos corações para ouvirmos a voz do Senhor e sermos como boi e como jumento,
saibamos trabalhar, saibamos o tempo em que devemos nos alimentar e dar prioridade à casa do Senhor para ouvir a sua voz.